E aí, turma, mais uma semana. O que importa é seu resultado, a semana do resultado, onde vem falando sobre inovação, liderança. Falamos de vários fatores que levam ao sucesso. Hoje eu vou falar aqui de vários pontos que também vão ajudar a levar a sua empresa ao sucesso. Primeiro deles é entender um pouco qual é a mentalidade do empreendedor corporativo. Por que a importância de ter o espírito empreendedor e por que mais ainda a importância de querer funcionários, colaboradores que pensem como dono? Então, turma, começando. Por que o espírito empreendedor é tão importante dentro das empresas? Porque o primeiro passo do aprendizado, desenvolvimento do conhecimento, ele faz o quê? Primeiro as coisas acontecem nas escolas, depois elas viram case, depois elas viram livro, depois elas vão para a escola. Então, a vida, que ela tem que ser vivida como ela é. Primeiro as coisas acontecem na empresa. Se der certo, se der errado, vira case, vira livro, vai para a escola. A escola está 4 passos atrás do empreendedorismo. Não estou querendo desmerecer o mundo acadêmico, até porque sou professor do MBA da PUC, já dei muita aula na minha vida e eu sei da importância de asfaltar a estrada para depois você correr. Então, nada mais é o conhecimento básico, o conhecimento essencial do que o asfalto da estrada para você acelerar. E o empreendedorismo, ele é peça fundamental porque ele proporciona esse conhecimento, esse desenvolvimento na área de gestão dentro da companhia. E ele é a mola mestra do social no planeta. Não existe uma outra proposta que desenvolva tanto o social quanto o empreendedorismo, eu vou explicar por quê. Se tiver, alguém me ensina. Eu quero aprender. Aonde você cria uma empresa, você gera emprego, você cria produto, você coloca no mercado, você gera salário. Esse salário cria riqueza. Você, através do emprego, através do desenvolvimento do ser humano, você cria um desenvolvimento intelectual, humano, emocional, das relações. Você desenvolve uma pessoa 360 graus através do trabalho. Essa pessoa dentro da empresa, ela ajuda a empresa a prosperar, crescer, vender produto, cria um ciclo positivo de riqueza. Esse dinheiro vai para fora, a empresa vai para o mercado através de seus produtos, esse dinheiro volta para dentro da empresa, ele gera mais emprego, esse emprego em forma de salário, ele vai para o mercado, ele consome. Então, aonde você desenvolve uma empresa, você cria um ciclo positivo e produtivo de prosperidade, através do desenvolvimento e a divisão de riqueza, mas também através do desenvolvimento humano, através da capacitação, através do desenvolvimento social, de se relacionar, onde você ensina a pessoa a andar com as próprias pernas. A pessoa começa a caminhar sozinha. Existe sim a ajuda assistencial. O assistencialismo, ele é muito, muito, muito importante. Mas para aquela pessoa que está abaixo da linha da pobreza, que está sem comer, sem alimentar, não tem capacidade de ser desenvolvida. Então o assistencialismo, ele existe, não vamos negar, não vamos ser negacionistas que existem pessoas que necessitam de assistência. Mas após a assistência, você precisa de desenvolvimento humano. E, na minha opinião, desenvolvimento humano principal é através da geração de emprego, desenvolvimento intelectual das pessoas. Por isso, o empreendedorismo, na minha opinião, é a mola mestra do social no planeta. Existem 2 tipos de empreendedores. O empreendedor tradicional. Você vai lá, pega a sua capacidade intelectual, a sua disponibilidade de tempo e recurso financeiro e começa um negócio. Esse é um exemplo do empreendedor tradicional. Capacidade intelectual, ou seja, você vai investir, vai empreender através de alguma coisa que você conhece. É o mínimo que se espera do empreendedor. Se você não sabe fazer pão, você não vai montar uma padaria. Se você não sabe consertar um carro, você não vai montar uma oficina mecânica. Então você vai pegar a sua capacidade intelectual, a sua disponibilidade de tempo. Por quê? Porque o empreendedor, ele tem que entender que ele vai precisar de tempo para dedicar naquele negócio. Alguns mais, alguns menos. Tem gente que consegue ser muito competente com 6 horas de trabalho. Outras pessoas conseguem ser muito competentes com 8 horas de trabalho. Outras pessoas com 12, outras com 16. E tem gente que não consegue ser competente com hora nenhuma de trabalho.
Mas existe essa relação no empreendedorismo. Capacidade intelectual, tempo e recurso financeiro. Você precisa de um recurso financeiro para você montar uma empresa. E mais do que o recurso financeiro, você tem que entender que geralmente uma empresa não começa dando lucro no primeiro ano, no primeiro mês, no segundo mês, no sexto mês, daqui 2 anos. Você tem um tempo de maturação. Você tem um período pré-operacional da empresa. Então, a empresa, ela demora um tempo para sair do pré-operacional. E isso o empreendedor tradicional tem que entender. Só que existe um outro tipo de empreendedor tão importante quanto o empreendedor tradicional, que é o empreendedor corporativo ou o intraempreendedor. Quer dizer o quê? É o cara que empreende no CNPJ de outro. É aquele cara que faz uma carreira executiva dentro de uma empresa. Esse cara faz o quê? Ele pega a sua disponibilidade de tempo, o seu capital intelectual e sua capacidade de se relacionar, de liderança para mover um negócio dentro da empresa terceiro. Na minha opinião, é a maneira mais prática de você começar a empreender. É a maneira mais prática que você tem de começar a trabalhar no negócio da pessoa, desenvolver a sua capacidade para depois você partir para o seu negócio. E todos nós, empresários, nós buscamos o quê? Eu, Lázaro, quando vou contratar alguém, eu busco um empreendedor corporativo. Eu busco o cara que tem dentro dele o pensamento de dono, que ele tem a capacidade de sentar numa cadeira dentro do CNPJ de uma outra pessoa e exercer o papel, a mentalidade, o mindset de CEO, de dono, independente da cadeira que ele esteja. E o que esse empreendedor corporativo ele faz? Qual a importância desse cara dentro da empresa? Porque a gente valoriza tanto o cara que é o empreendedor corporativo. Porque ele pensa como dono da empresa. Se ele é o cara da contabilidade, ele é o presidente da contabilidade. Se ele é o vendedor, ele é o presidente daquela loja. Se ele é o gerente da loja, aquele negócio é dele. É dali que ele tira o sustento da família. O mindset do empreendedor corporativo é o seguinte: é daqui que eu tiro o sustento da minha família. Então é aqui que eu tenho que dar o meu melhor. É aqui que eu tenho que exercer com a melhor performance possível todas as minhas habilidades para que essa empresa prospere e, consequentemente, a minha família também prospere. Ele traz soluções ao invés de problema. Todo dono, quando ele tem um negócio, ele tem que buscar a solução, porque o problema cai no colo. O problema, o efeito colateral, ele está ali. Então, você tem que trazer a solução para o problema. Chorar, ajoelhar e rezar não serve. Entendeu? Então, ele traz a solução ao invés de problema. Ele se responsabiliza pelos fracassos. Eu sou dono de uma empresa. Se algo dá errado naquela empresa, a culpa é minha. Ah, mas a minha área comercial é ruim. Quem contratou a área comercial? Fui eu. Ah, minha área financeira não está fazendo o que deveria ser feito todos os dias. Quem contratou o diretor financeiro? Fui eu. Ah, meu recursos humanos está contratando gente ruim. Quem escolheu recursos humanos? Fui eu. Então, se você tem cabeça de dono, se você é um empreendedor corporativo, você se autorresponsabiliza pelos seus fracassos e você assume o mérito do seu sucesso. Variavelmente, ele é seu como corresponsabilidade. O sucesso é seu como corresponsabilidade, porque você contratou a pessoa certa, você treinou de forma certa e o conjunto, a sua empresa deu certo. Você busca inovar no detalhe, nas pequenas coisas. Nós falamos aqui 1 hora sobre inovação. Um monte de gente já me viu falar na internet em palestras sobre inovação. Inovação, para mim, é você trazer fato novo para ter dinheiro novo, independente do tamanho dele. Desde as questões mais simples até as questões mais disruptivas. Fato novo, dinheiro novo. É a inovação do dia a dia. Essa é a inovação que transforma. Primeiro, outro ponto extremamente importante do empreendedor corporativo, ele sabe trabalhar a equipe. Ele sabe conjugar o verbo, não na primeira pessoa do singular. Eu fiz, eu fiz, eu fiz. Não, é nós fazemos. Nós acertamos. Nós temos a capacidade de exercer o melhor trabalho e entregar o melhor resultado. Um empreendedor corporativo, ele sabe que ele não funciona sozinho. Eu, Lázaro, nunca tive um feito na vida onde eu estivesse sozinho. Sempre que eu fracassei ou que eu fiz alguma coisa legal, tinha gente boa, gente ruim do meu lado. Lembre-se, o melhor funcionário é aquele que pensa como dono
que tem criticidade, mas também extremamente criativo e inovador. É aquele que te desafia, que te provoca a ser melhor todos os dias. Outro ponto extremamente importante, gente que move gente. A capacidade de liderança ela é nata para o empreendedor. O dono do negócio, ele tem que saber mobilizar as pessoas para abraçar o projeto dele. Ele tem que saber fazer com que as pessoas caminhem lado a lado com ele em busca de um único objetivo. Ele tem que fazer com que as pessoas, que o sonho dele é real, fazer com que as pessoas acreditem que o sonho dele é real e que elas queiram participar desse sonho. Então, esse é o grande jogo, ser gente que move gente, gente que tira o melhor de gente, gente que toca o coração de gente, gente que sabe tocar a alma de gente. Esse é um dos quesitos principais de um grande empreendedor corporativo. Todos os quesitos falados até agora são de extrema importância, mas saber mover as pessoas em prol de uma causa, em prol de um trabalho, em prol de uma empresa, em busca de um resultado, fazer com que as pessoas foquem no processo que leve ao resultado, é extremamente importante. E amar o que faz e fazer bem feito. Lembrando que você amar o que faz não quer dizer que você vai fazer todos os dias da sua vida somente aquilo que você gosta. Às vezes, você tem que fazer aquilo que você não gosta como parte do processo. Eu sempre dou exemplo. Comecei minha carreira executiva como propagandista vendedor. Eu sempre fui executivo e sempre tive um CNPJ. Executivo e sempre tive CNPJ. Sempre fui dono e fui executivo. Como executivo, eu comecei minha carreira como propagandista vendedor. Eu não gostava de ser propagandista vendedor. A profissão ela é muito digna, ela é muito honrada, mas eu não gostava. Eu não sentia o melhor prazer em estar ali. Doutor, posso falar com o senhor? Doutor, eu queria falar com o senhor repetidamente todos os dias, mas eu sabia que aquele 1 ano e pouco na minha vida, eu fiquei 1 ano e pouco como propagandista vendedor, aquele período de 1 ano em alguma coisa, eles eram essenciais para eu dar o próximo passo. E é por isso que eu executava ele com uma paixão imensa, mesmo não gostando. Como que eu executava com paixão mesmo não gostando? Porque eu sabia que fazia parte do processo. Fazia parte do processo eu fazer alguma coisa que eu não tinha tanto apreço para poder atingir o meu objetivo final. Um outro ponto extremamente importante para você que quer ter resultado na nossa semana do resultado. Foco. Fator extremamente difícil nos dias de hoje. Quando pergunta assim, quem aqui é 100% focado? Tem gente que levanta a mão e fala assim, eu sou 100% focado. E eu tenho foco no resultado. Você está absurdamente enganado. Com o mundo de hoje, ninguém é 100% focado. E se você tem foco no seu resultado, está ruim. Você tem que ter foco no processo que te leva ao resultado. Quando eu falo de inovação, eu falo de foco. Quando eu falo de liderança, eu falo de foco. Quando eu falo de gestão, eu falo de foco. Quando eu falo de finanças, eu falo de foco. Quando eu falo de nichos de mercado, eu falo de foco e comunicação. Gente, depois que inventaram o celular, esse quinto membro do nosso corpo, é um absurdo você conseguir manter 100% focado, porque a distração aparece a todo momento. Todas as vezes que eu penso que eu estou focado, eu mexo ali no celular, aí eu vou lá, mexo de novo. Quando eu olho no final do dia, eu passei 40 minutos mexendo nas minhas redes sociais e eu não fiz nada de produtivo. Então, turma, prepare-se para as distrações. As distrações, elas são extremamente complexas e volumosas no dia de hoje. Tudo te traz distração. É um WhatsApp de um amigo, é um grupo do WhatsApp da turma de infância, é o Instagram, é o Facebook, é o TikTok. Eu não estou falando que não tenha que usar. Você pode até usar de forma profissional, você pode até ganhar dinheiro com isso se você quiser, mas ele traz distrações. Essas distrações, às vezes, elas são boas e servem para fascinar a mente. Por isso que eu falo, você tem que ter foco, mas você tem que estar preparado para as distrações, porque a distração também serve como faxina mental. Então vamos lá. Prepare-se para as distrações. Fato sine qua non. Foco no processo. Rotina produtiva. Você tem que ter dias produtivos e não dias ocupados. E eu falei inovação, porque rotina produtiva é um espaço dentro de inovação onde fala o seguinte, você tem que mudar o seu hábito diário para você poder mudar o resultado final. Então, quando você fala de inovação na rotina, você fala em pequenas mudanças de hábitos. E aí você muda o seu resultado final. Só que para você mudar hábitos, você tem que ter foco, cara. Quando você vai para a academia e malha uma semana, tu fica forte.
Um mês tu fica forte? Não, 3 meses você acha que está. 4 meses você começa a acreditar que está mudando alguma coisa. 2 anos você começa a sentir literalmente uma mudança expressiva. Com 10 a 15 anos você está preparado para subir no palco e disputar um campeonato. Todo o processo vem antes do resultado. Então, para você atingir qualquer resultado, você tem que ter processo. E o foco, literalmente, é no processo. Uma vez eu vi Flávio Augusto falando uma frase que me agradou muito. Ele falou assim: o mundo digital criou uns monstrinhos lá, umas pessoas que ficam postando foto do lado da Ferrari, que ficam mostrando a Ferrari, Lamborghini, que vai para um evento, bota a Ferrari e o Lamborghini lá. Cara, tu não tem que mostrar a Ferrari e o Lamborghini. Tu tem que mostrar para as pessoas tudo o que você fez para comprar a Ferrari e o Lamborghini. Isso é mais legal. Eu sou fã desse cara, não é à toa. É muito mais legal você mostrar, ensinar as pessoas tudo aquilo que você fez para chegar lá, ao invés de ficar tirando foto dentro daquele carro, ao invés de ficar te mostrando ali, pagando de galã, de gatinho, no meio de uma conquista sua. Ok, você conquistou, você pode mostrar, mas é muito mais legal você mostrar tudo que você fez para chegar lá. Uma outra coisa extremamente importante, você perguntar a você todo o tempo o que eu tenho que fazer para ser melhor. O que a minha empresa precisa fazer para ser melhor que a concorrente? O que o meu produto precisa ter para ser melhor do que o concorrente? O que eu, na vida pessoal, preciso fazer para ser melhor do que eu mesmo? Ontem. Lembra? O jogo na empresa é você contra você mesmo e você contra os concorrentes. O jogo na vida pessoal sempre é você com você mesmo. Essa é a diferença. E o Lázaro fala que gerir empresa é como gerir vida. Você gerir sua vida, você vai gerir sua vida da mesma forma que você gera a empresa. Só que a empresa tem uma pequena diferença e algumas similaridades. A pequena diferença é o seguinte, é você contra você mesmo, para atender melhor o seu cliente, e você contra o seu concorrente, porque você tem que ficar mais na memória do seu consumidor do que o seu concorrente. Quando você está falando da vida, aí é só você contra você. É você tentando se superar todos os dias. É você. Eu gosto muito de comparar o fisiculturismo com o empreendedorismo. Porque no fisiculturismo, primeiro você malha 1 dia, 2 dias, 3 dias, você ganha 1 centímetro de braço, você perde um pouquinho de gordura, você ganha novamente, para daí 10 anos tu está pronto. A mesma coisa na empresa. Tu vai preparando gradativamente, vai testando o seu produto, vai falando com o consumidor, você vai desenvolvendo novas tecnologias, desenvolvendo um novo produto para daqui 10 anos você virar uma empresa competitiva. Então, turma, a gente tem que se perguntar a todo momento, como é que eu faço para ser melhor? E isso é difícil de se fazer. É muito difícil. Tá? Uma outra coisa, foco não é chegar, é como eu vou fazer para chegar lá. Exemplo, eu tenho uma estratégia, eu tenho uma meta, faturar 100 milhões de reais. Aí o pessoal fala assim, não, vou te dar uma meta real. Dentro da rede de clínica odontológica lá, que eu sou sócio, que eu tenho, a gente tem uma meta de ter 10 mil funcionários. Por que 10 mil funcionários e não receita? Porque com 10 mil funcionários a gente vai estar faturando 1 bilhão. Então a gente precisa ter 10 mil funcionários. Só que a gente não acorda todo dia e contrata um cara novo. Não. Eu tenho que ir preparando a minha empresa, eu tenho que ir fazendo ela crescer de fora para dentro, eu tenho que abrir mais clínicas odontológicas, eu tenho que vender mais franquias, para eu ir aumentando o número de funcionários. Então dá para entender que o foco, a meta é ter 10 mil funcionários, mas o foco é na abertura de clínica própria, é na venda de franquia, é na venda de serviço, é na inovação dentro do meu ponto de venda, trazer mais serviço, produto, harmonização facial, cirurgia dentária, é fazer isso tudo gerar mais movimento e esse movimento ser liderado por pessoas, para eu, Lázaro, chegar lá e entrar dentro e atingir meu resultado. Então o foco nunca é no resultado, é no processo que leva a esse resultado. Tá? Um outro detalhe, a gente cresce e tem orgulho de ser estratégico. Só que estratégia demais é uma bacia de ideias que não serve para nada. A cada estratégia você tem que ter um plano tático e ter um plano de execução. O plano tático nada mais é do que um plano de execução muito bem elaborado. Você faz um plano estratégico e faz um plano tático. O plano tático é como eu aplico a minha estratégia. A sua estratégia é como eu chego na minha meta. Eu vou caminhar em linha reta, eu vou desviar, eu vou fazer alguma coisa. Como eu chego na minha meta? E o plano tático é o que eu faço 365 dias por ano para chegar lá. E é por isso que o foco é nos detalhes. Mais para frente nós vamos falar de plano tático e plano estratégico. E a gente tem que ter um foco no nosso time.
E aí você fala, pô, tá vendo, Lázaro? O foco não é só determinação. O foco não é só motivação. Aliás, motivação muito menos. Ninguém é capaz de ser motivado 24 horas por dia, 365 dias por ano, a vida inteira. Vai ter momento de desmotivação. Mas quando falhar a desmotivação, vai na raça. Quando a raça tiver meio difícil, meu amigo, vai pela obsessão. Seja obcecado por aquilo que você faz. Então, foco é: administre as distrações. Administre as distrações. Faça com que você chegue aonde você tem que chegar usando os recursos que você tem durante o seu dia, de tempo, de organização e de planejamento. Isso é ter foco. Foco é saber planejar. Foco é você preparar para se distrair de vez em quando, fazer uma faxina cerebral e continuar na perseguição dos seus objetivos. Como é que eu persigo o meu objetivo? Através de boas estratégias e um plano tático melhor ainda. E aí, a gente já teve uma aula inteira sobre isso, mas não dá para falar sobre um capítulo do meu livro, não dá para falar de resultados sem voltar à inovação. Mas eu só vou passar 6 pontos da inovação que funciona hoje, na atitude. Inovação, meu amigo, é crença, propósito e causa. É sair da cama para poder construir todos os dias algo melhor na sua vida. Ela é no dia a dia. Não existe inovação uma vez por semana. Não existe inovação uma vez por mês, uma vez por ano. Inovação tem que ser todo dia, toda hora, e ela tem que ser no detalhe. Pequenas disrupções. Pequenas. Se você ficar esperando uma grande disrupção, provavelmente sua empresa vai quebrar, você vai quebrar. Tu tem que sair e fazer, cara. Na rotina. Criar rotina produtiva, rotina inovadora, fato novo, dinheiro novo. Pensar nisso todos os dias. Na vida. É um mindset de vida, é um estilo de vida. Nos serviços e produtos. Lembra? Lázaro, puta, mas eu vou ter que ficar criando um produto a cada mês? Não. Às vezes você pega o mesmo produto e faz uma roupa nova. Às vezes você dá um upgrade na formulação. Mas você tem um serviço. Mas aí você faz aquele serviço ser um pouquinho mais amplo. Você planeja, você calcula, você vai traçando essas estratégias para você conseguir ter todos os dias um serviço melhor, um produto melhor para atender quem te consome. Seja ele empresa, seja ele consumidor final. Então, o perfil de uma pessoa inovadora de resultado. A gente falou lá em inovação. Se preocupa com os detalhes. Você quer ouvir os outros o tempo inteiro. Você não sai da cama sem um propósito. Você trabalha por isso o tempo inteiro. Você tenta inovar no básico. Básico bem feito. Tem gente que ele quer atingir resultado com estratégias sofisticadas. Mas estratégia, se você não tem o básico, se você não tem o alicerce da casa, não adianta ter o telhado. O cara que é só estratégico, ele começou uma construção de alvenaria pelo telhado, mas ele não tem as vigas de sustentação, ele não tem o alicerce, ele não tem a alvenaria. Então você tem que começar pelo básico bem feito. Você tem que buscar informação e saber o que fazer com ela. Lembra, foco principal do resultado não é ter informação. Ter informação hoje em dia virou commodity. O foco é o que eu faço com a informação. Meu filho de 9 anos tem a mesma informação que eu hoje, num clique. A minha mãe tem a mesma informação que eu, num clique. O meu concorrente tem a mesma informação do que eu, num clique. O que nos diferencia? O que eu faço com essa informação? Isso traz resultado todos os dias. E uma outra coisa, quebrar padrões. Você tem que quebrar padrões. Todos os tempos. Todos os dias. Todo o tempo da sua vida você quebra padrão. E você quebra padrão como? Se comprometendo com aquilo que você faz, se comprometendo em fazer melhor todos os dias. Eu tenho um padrão, uma rotina, e eu quero quebrar essa rotina. Então eu tenho que me autorresponsabilizar pelo meu sucesso ou pelo meu fracasso. Como eu disse lá atrás, por que é importante ser empreendedor corporativo? Porque eu tenho que ter o sentimento de dono. Por que a dedicação extrema, acima da média, ela vence o talento? A obsessão vence o talento todos os dias. Tá? Da mesma forma que a cultura come a estratégia no café da manhã, mas a gente vai falar disso um pouquinho mais na frente. E você tem que, desde criança, ser apaixonado pelo verbo fazer e realizar. Conquistar, conseguir. Não existe meritocracia sem atitude, sem mérito, sem realização. Ganhar dinheiro pode ser uma tacada de sucesso. Fazer dinheiro é mérito. Ter sucesso não quer dizer ter dinheiro. Ter sucesso é deixar legado,
É ficar na memória das pessoas por alguma coisa que você faz tão bem. Você tem que ver nesse processo de trabalho, de construção empresarial, o dinheiro como um veículo, não como produto final. Ele é consequência do seu trabalho e ele é veículo de transformação, lembra? Ele só vem depois do trabalho bem feito. E depois que ele vem, ele tem que ser veículo de mais transformação. Dinheiro é consequência de trabalho e veículo de transformação. Essa é uma frase do Lázaro que eu penso nela 24 horas por dia quando eu estou em dificuldade. Eu penso, dinheiro é consequência do meu trabalho. E depois que ele vier, ele tem que ser veículo de transformação. E essa transformação, ela tem que ser um vetor de mudança na minha vida, na vida das pessoas, para eu sim me considerar um cara de sucesso. E eu tenho que ser incansável na busca de soluções. Não dá para ser um bom profissional se você não for incansável na busca de soluções. Aí você vai falar comigo, Lázaro, você falou que planejamento estratégico não é importante. Eu não disse isso para você, você pode ter entendido errado. Planejamento estratégico e tático é extremamente importante. Porque é através do planejamento estratégico que você vai descobrir o caminho para atingir seus objetivos, suas metas. Mas é através do tático que você vai descobrir como percorrer o caminho. Olha como é que é. Meta, onde eu quero chegar. Estratégia, o caminho que eu vou seguir. O tático, o que eu vou fazer durante esse caminho. Então, meta, objetivo. A estratégia, os caminhos que eu vou seguir. E o tático, o que eu faço 365 dias por ano neste caminho. O que eu faço para andar mais rápido ou mais lento nesse caminho para atingir meus objetivos. Então, planejamento estratégico, primeiro você começa falando o seguinte, tenha boas ideias. Pense, idealize aonde você quer chegar na companhia. Tá? Segundo, estude e entenda a si mesmo. Primeiro desafio do grande empresário, primeiro desafio do homem de sucesso é ele entender as suas debilidades e entender as suas eficiências. Entender as suas dores emocionais. Não existe empresa de sucesso e ser humano de sucesso com grandes dores emocionais. Se você tem problemas emocionais, você consigo mesmo, se a sua dificuldade é transformar o seu potencial em ação, porque você sente medo, porque você se acha incapaz, porque você tem insegurança, ou porque você é arrogante, prepotente e egoísta, você tem dores emocionais. Esses sentimentos todos bloqueiam o seu sucesso. Só não bloqueia mais que a preguiça. A preguiça realmente te afasta do seu sucesso. Mas você tem que descobrir problemas emocionais. Lázaro, na hora, por que você está falando isso no planejamento estratégico? Porque primeiro entenda você mesmo, depois você entende a sua empresa, depois você entende o mercado. Estude a concorrência, mas não ela seja o seu principal vetor de mudança. A primeira guerra é você contra você mesmo e depois você ser melhor que seus concorrentes. Mas a primeira é você contra você mesmo, a sua empresa com ela mesma, melhoria interna contínua, produtiva, todos os dias. Aí depois você começa a pensar na concorrência. O que eu posso fazer melhor do que os meus concorrentes já fazem? Isso tem que estar no seu planejamento estratégico. Seu planejamento estratégico tem que ter pelo menos 8 grandes estratégias, dependendo do tamanho da empresa. A empresa pequenininha você tem 2. Uma empresa média pode ter 4, 5. Uma empresa grande talvez você tenha 15. Mas vai depender muito de quem é você e de quantas pessoas você tem para executar. Tenha boas estratégias e como é que você vai fazer para ter boas estratégias? É o que eu quero, como eu quero e onde. Perguntas que você tem que fazer. O que eu quero? Estou com a empresa, eu quero ter 10 mil funcionários na Ridente. Como eu quero fazer isso? Eu quero abrir novas clínicas próprias, eu quero vender franquias, eu quero ter a maior quantidade de produtos e serviços dentro das minhas clínicas e para poder executar isso tudo eu quero gente. Aí eu chego em 10 mil pessoas dentro da clínica. Deu para entender? A minha meta na Ridente, 10 mil pessoas. Por que eu quero isso? Porque eu quero ter o maior número de clínicas próprias do Brasil, eu quero ter o maior número possível de franquias, eu quero ter a maior oferta de serviço dentro das minhas clínicas. E para eu fazer tudo isso eu preciso de gente. Então, quando eu chegar no meu objetivo, eu tenho 10 mil pessoas executando tudo isso. Aí vem, quando, como, quando e onde? Como eu vou fazer isso? Já disse, abrindo. Quando? De acordo com os meus recursos. E aonde? Onde for a melhor oportunidade. Conseguir traçar uma estratégia para chegar nos 10 mil funcionários. Aí você vem estudar como implementar.
Eu tenho uma estratégia, mas eu tenho que saber como implementa essa estratégia. Eu tenho que estudar a concorrência, eu tenho que estudar eu mesmo para saber como eu implemento cada uma dessas estratégias, porque aí eu vou fazer um plano tático baseado na implementação. E outra coisa, eu tenho que trazer estratégia para a minha realidade. Vou dar um exemplo de novo. Estou dando um exemplo da Ridente aqui direto, porque é um caso verídico nesse momento. Eu quero ter 10 mil funcionários. Eu tenho que trazer para a minha realidade. Eu consigo abrir mais do que 10 clínicas próprias por ano? Talvez não. Então vai demorar um pouquinho, mas eu consigo vender 20 franquias. Opa! Então a franquia e a clínica própria crescendo simultaneamente é um fator crítico do meu sucesso. São dois fatores críticos do meu sucesso. Aí eu coloco mais portfólio dentro da minha clínica. A minha clínica tem que ter centro cirúrgico, ela tem que ter equipamento de radiografia, ela tem que ter scanner, eu tenho que fazer harmonização facial, eu tenho que colocar faceta, eu tenho que fazer clareamento, eu tenho que obturar, eu tenho que fazer implante. Estou gerando mais serviço, aí eu vou gerar mais gente. Então, eu tenho que começar. E como que eu faço isso? Eu tenho que começar a estudar como implementar. Trazer para a minha realidade. O meu caixa permite. Dizem, teoricamente, que a estrutura nunca vai definir a estratégia que define a estrutura. E eu falo que em determinados momentos, não adianta você ter uma estratégia, se você não tem estrutura nenhuma para executar, você não tem dinheiro, nem recurso, nem nada, então não vai funcionar. Então você tem que fazer estratégia de acordo com a sua estrutura ou a sua capacidade de criar uma nova estrutura, entendeu? Eu não estou desmentindo Jim Collins, que disse que a estratégia é que define a estrutura. Ok, mas o que adianta eu sonhar se eu não tenho capacidade financeira para realizar meus sonhos? Então, amigo, você tem que sonhar, calcular se a sua estrutura é capaz disso, e calcular, eu tenho recursos financeiros para fazer isso, se eu não tenho, eu tenho onde buscar? Aí sim você vai trazer seu planejamento estratégico. E você tem um budget. Eu quero abrir 10 clínicas por ano e quero vender 30 franquias. Então são 40 novas empresas. Cada empresa dessa gera em torno de 10 empregos. Então eu tenho 400 novos postos de trabalho todos os anos. Eu tenho um budget para fazer isso? Eu tenho recurso financeiro para pagar essas pessoas? Eu tenho faturamento para isso? Então, na hora de traçar o planejamento estratégico, é muito importante você ter junto um budget e uma peça orçamentária. E aí vem o segredo. Eu já falei lá atrás que estratégia demais, ideia demais, é uma bacia, né, de ideias. Estratégia de ser estratégico demais, você tem uma bacia de ideias, só que isso não te leva a lugar nenhum. Você tem que ter um bom plano tático. Como você faz um bom plano tático? Primeiro com gente boa do seu lado. Você vai olhar para o seu time. Esse time aqui é capaz de fazer isso? Não, esse time não é capaz de fazer isso. Eu tenho condição de executar isso? Não tenho condição de executar aquilo. Aí eu vou lá. O plano tático ele tem que ser tudo aquilo que eu faço, todas as horas do meu dia, todos os dias da semana, todas as semanas dos meses, todos os meses do ano para chegar no meu objetivo no final do ano. Então o plano tático ele serve para isso, ele serve como bússola, como orientação diária para resultado. Quanto tempo eu tenho para chegar em 10 mil funcionários na Ridente? Como nós vamos fazer isso? Nós vamos abrir clínicas particulares, nós vamos abrir franquias, nós vamos criar a Universidade Ridente para vender cursos, nós vamos aumentar o portfólio de produto dentro da clínica, nós vamos ter estética, ortodontia, vamos fazer toda a parte de implantes, vamos ter bloco cirúrgico. Tudo isso é como vou fazer isso lá dentro. Aí agora, vamos lá, eu tenho que ter recurso financeiro para desenvolver tudo isso. Depois que eu fizer isso, agora vem cá, quem vai cobrar esse plano tático todos os dias? Eu tenho que ter um líder para a cobrança do plano tático. Quem vai fazer tudo isso? O Lázaro não consegue fazer. Mas eu tenho os meus sócios, eu tenho os funcionários da companhia para ajudar a gente a fazer isso. Quem vai cobrar? Aí sou eu vou fazer a cobrança. Quem vai medir? Porque toda vez que você tem uma meta, que você tem um plano tático, você tem um plano estratégico, você tem que ter alguém medindo para ver se esse plano vai dar certo. 95% das empresas ou das estratégias fracassam por falta de um plano tático. 95% das pessoas falham por falta de planejamento. 95% das pessoas deixam de conquistar o que mais ela precisa, de conquistar os seus sonhos por falta de planejamento, por falta de dedicação. O plano tático ele é de suma importância porque é através dele que você consolida a aplicação das suas estratégias e atinge suas metas. Então dá para entender. Eu, Lázaro, aconselho você que está me vendo.
Você tem um objetivo de vida na sua vida pessoal, uma meta para se realizar. Tem um planejamento estratégico para você realizar essas metas. Você, na vida pessoal, traçar um planejamento estratégico de suas metas e fazer um plano tático. O plano tático é tudo que você vai fazer todos os dias para atingir as suas metas de curto, médio e longo prazo, baseado nas suas estratégias. Exemplo, vou dar um exemplo, só para não me enrolar aqui. Você tem uma meta de comprar uma casa. Qual que é a sua estratégia? Arrumar mais um emprego. E qual que é o seu plano tático? Quantas horas você vai ter que dedicar a cada um daqueles empregos e como você tem que fazer para ter o dinheiro suficiente para, no prazo de 1, 2, 3 anos, conseguir comprar sua casa. Deu para ficar claro? Então meta, caminhos a ser seguidos, estratégias e como eu caminho nessas estradas. É o meu plano tático. É assim que funciona na vida e nas empresas. E para a gente poder ter uma empresa, para nós exercermos um bom papel executivo dentro da companhia, para a gente ter uma boa meta, um bom objetivo, uma causa para lutar, para a gente ter uma boa estratégia, que é aquele propósito ali que a gente vai ter que seguir ele para a gente chegar lá. Todos os dias eu preciso de gente, liderança. Bons líderes constroem empresas, maus líderes destroem sociedade. Cuidado com essa frase, ela é muito real nos dias de hoje. Hein? Bons líderes constroem empresas, maus líderes destroem uma sociedade. Então, vamos pensar nisso aí. E para você ser um bom líder, você precisa de quê? Empatia, respeito, amar as pessoas, sabedoria e paciência. Tem 2 tipos de sabedoria na vida, conceito meu. A sabedoria que você adquire, que é a sabedoria alheia, que você adquire através, escutando os mentores, lendo, aprendendo, vai para a escola, você é um sábio da sabedoria alheia. Mas tem uma sabedoria tradicional, antiga, que é a sabedoria adquirida através da sua vivência. Tudo que aquilo você faz, desde o seu nascimento até a sua morte, desde a maternidade até o necrotério, ele se transforma em sabedoria. Tudo aquilo que você exerce, 2 tipos de sabedoria. Sabedoria da sabedoria aonde você adquire ela aprendendo, que é a sabedoria alheia. Sabedoria adquirida através de sabedoria alheia. Leitura, escola, todo modelo cartesiano de aprendizado. E a outra sabedoria, aquela exercida todos os dias, você contra você mesmo, você com você mesmo, desde do berçário ao necrotério. Né? 2 tipos. E um bom líder, ele tem que vivenciar as 2 coisas. Você tem que ter paciência, porque nada se constrói da noite para o dia. E o exercício da liderança, muitas vezes, é o exercício da paciência. Porque nem tudo sai como a gente quer, do jeito que a gente quer. Eu falei durante essa semana muito sobre efeito colateral. Efeito colateral. No final dessa apresentação de hoje, eu vou falar 5 minutinhos sobre isso. E você tem que ter uma boa visão de conjunto e futuro. Visão de conjunto e futuro. Saber o que eu tenho que fazer hoje. Quem são as pessoas que têm que estar comigo. Qual que é o meu plano de hoje. Tá? Todas as ferramentas que eu preciso para ter um futuro próspero, seja na empresa, seja na vida pessoal. Quando a gente fala de liderança, a gente volta a falar novamente de um quesito, gente. Ser humano é o principal capital intelectual das empresas. Não se economiza no capital intelectual. Tem vídeo meu na internet falando. Se você quer comer filé, tem que pagar filé. Você não pode comer filé e pagar alcatra. É impossível. Se você tem um filé junto com você e você está pagando para ele preço de alcatra, ele talvez não seja tão bom quanto você pensa. Se você tem um profissional que você julga ser excepcional, mas ele é mal remunerado, talvez ele não seja tão excepcional quanto você pensa. Então é a hora de você analisar se você também não está míope na avaliação pessoal dessa pessoa. Porque se esse cara descobre o valor que ele tem, descobre a transformação que ele causa para o seu negócio, ou você remunera ele bem, ou ele vai querer causar essa transformação no negócio de outro. Então, você tem que ser gente que entende. Eu preciso do meu lado, gente apaixonada e feliz. Gente que move outras pessoas. Eu preciso do meu lado de pessoas que sabem se relacionar com outras pessoas. E gente que sabe tirar o melhor. Lembra, um bom líder, ele extrai o melhor das pessoas e minimiza os defeitos. E ele faz com que isso gere resultado todos os dias da sua vida.
E lembre-se de uma coisa, os grandes sempre vão encontrar fortes opiniões, fortes oposições de mentes medíocres. Os grandes sempre encontram fortes oposições de mentes medíocres. Lembra, tudo aquilo que você estiver fazendo que está incomodando alguém é sinal porque você é bom. As pessoas vão te amar e vão te odiar pelo mesmo motivo. Se você está 2 anos da sua vida sem promover disrupção, sem ninguém te criticar, provavelmente você está 2 anos andando de lado ou para trás. E durante essa semana eu falei muito sobre efeito colateral. Efeito colateral é tudo o que acontece na sua vida, na sua empresa que você não planejou. O que é efeito colateral do remédio? Você toma uma Novalgina para dor de cabeça, mas ela pode ter um efeito colateral de causar uma hipotensão. Hipotensão é o quê? A sua pressão abaixa, você sente fraco. A sua pressão abaixa, você sente sonolento por causa do efeito colateral da Novalgina. Quando você tomou Novalgina, você queria somente curar a dor de cabeça, mas apareceu a tal da hipotensão. A mesma coisa acontece nas empresas. Você faz a melhor gestão do mundo, você é o melhor gestor, mas aí de repente sua contabilidade erra. Ela causa um problema tributário enorme na sua conta que você vai ter que pagar um dia. Então, não existe vitória sem sacrifício. Não existe empresa de sucesso no longo tempo que você não experimente em determinado momento algum efeito colateral. Você é um excelente patrão, você contrata as pessoas, mas você contratou um cara de má fé. Ele armou dentro da companhia para te levar na justiça e ganhar uma causa trabalhista. Por melhor que você tenha sido, por mais honesto que você tenha sido, ele armou de uma tal forma que você perdeu, você gastou um dinheiro com causa trabalhista. Efeito colateral. Tá? Às vezes, você treina um profissional, você pega um jovem talentoso, você paga MBA para ele, você desenvolve ele, você faz ele crescer, ele fica 10 anos contigo, ele sai e vai para a concorrência. Efeito colateral. Não tem nada a ver com a sua competência. Então, todo empreendedor tem que estar preparado para os efeitos colaterais, sejam eles quais for. O Brasil tem uma regra tributária muito pesada, são quase 300 tipos de impostos diferentes, somando os 27 estados, somando todas as questões como folha de pagamento, como circulação de mercadoria, de serviço, taxas bancárias, impostos, etc. Isso tudo pode virar um efeito colateral contra você se você não estiver bem assessorado. Por melhor profissional que você seja, você não consegue controlar todas as variáveis. Você controla 80% delas, mas tem 20 variáveis não controláveis que pode virar o efeito colateral. Nós podemos ter uma eleição para presidente da República. Ganhou um cara que não deveria ganhar. Ele criou um monte de efeito colateral para a sociedade. A culpa não foi sua, não foi você que votou nele. Mas acontece que você vai sofrer os efeitos colaterais. É muito fácil as pessoas criticar o outro, falar que o cara é bom ou é ruim, sem saber o contexto, sem saber tudo aquilo que aconteceu, que passou, que deixou de passar. Então, você que é empreendedor, tanto na pessoa física quanto na jurídica, entenda, os efeitos colaterais vão acontecer. A vida é uma eterna pressão. Pressão é bom, desenvolve o ser humano. Tensão é ruim. Efeito colateral, ele não causa pressão, ele provoca a tensão, ele tira o seu foco, ele causa problemas insolucionáveis em curto prazo de tempo, às vezes. Às vezes, um efeito colateral, tu tem que conviver com ele o resto da vida. Às vezes, um efeito colateral demora anos para ser sanado. Então, vida pessoal, vida profissional, você está sujeito a sofrer efeitos colaterais. Ninguém fala de efeito colateral, mas ele está diretamente ligado ao seu sucesso. Espero que vocês tenham gostado da nossa semana do resultado. E vai vir muito mais coisa por aí. Aguardem!